Paz e Bem, a Pastoral Vocacional e a PASCOM se juntaram para fazer a entrevista vocacional. No tema de hoje será a vocação matrimonial, e eu estou aqui com a Luciana e com o Márcio, também membros da Pastoral Vocacional. Para dialogarmos sobre o tema, entendendo que a família é uma instituição puramente humana e que foi dada a nós por Deus. Como vocês estão? Estão bem? A semana foi boa? Foi bem, graças a Deus. Foi boa, graças a Deus. Cansativa pelo trabalho, né? Mas foi bem. Bom, então vamos iniciar as perguntas. Como entenderam que o chamado de vocês era para o matrimônio? E como vocês se prepararam? Olha, falando sobre preparação, quando eu fiz o discernimento da minha vocação, foi através de muita oração, primeiramente, né? Eu buscava muito essa vontade de Deus na minha vida. E para quem não sabe, né, a gente teve eu sou fruto de pastoral vocacional também. E nessa caminhada da pastoral vocacional, eu me apaixonei muito pela vida religiosa. Então a minha primeira visão assim não era o matrimônio, era a vida religiosa. Então foi para que eu pudesse chegar na vocação matrimonial, eu tive que passar por um processo de discernimento vocacional. Rezava muito, pedia muita oração de Deus. Teve pessoas também que nos ajudaram nesse processo, né? Pessoas que, irmãs, leigos, casados, pessoas, amigas, né? Que nos orientaram para isso também. E aí, com esse pedido de Deus, assim, pedindo muito a Deus que pudesse discernir bem a vocação e decidi, fiz a minha experiência vocacional lá dentro do convento e depois eu vi que não era através da oração, da vida que eu experimentei lá, vi que minha vocação não era aquela e decidi sair e decidi pela vocação matrimonial. A minha vida, ela é fruto do discernimento dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Então, assim, eu fiz discernimento, né, dentro da casa vocacional também, São Pedro Clavé, em Fortaleza. E dos exercícios espirituais que a gente fazia, do discernimento, só dava leigo, ser leigo, né? Não era casado no caso, dava sempre leigo, né? Mas o casado já foi uma segunda parte, já quando eu retornei, né, para Manaus. Eu já conheci a Luciana, então a gente começou a namorar e tudo mais. E aí, convivendo juntos, vivendo juntos, né, e discernindo juntos, também a gente decidiu casar, né? Então foi mais ou menos isso o meu discernimento vocacional, entendeu? Mas o matrimônio foi uma segunda parte desse discernimento, já eu estando aqui. Mas o primeiro discernimento na oração só dava leigo, não sei porquê. Na hora de decidir era leigo, vinha na cabeça. Até eu não entendia, mas assim a oração toda indicava que era para ser leigo, né? E aí foi quando eu retornei, aí nós começamos e foi. E aí decidimos casar. Que lindo! Agora a segunda pergunta. O que significa o sacramento do matrimônio para a história de amor que vocês escolheram viver? Bom, o matrimônio, ele, como eu já falei na primeira resposta, né, foi uma decisão assim, de poder caminhar dentro da vontade de Deus, né? Então, assim, quando eu decidi que não seria a vida religiosa, mas o matrimônio, a gente já tentou trabalhar isso, né, na nossa decisão e abraçar o matrimônio como a realização daquilo que a gente esperava através das orações, né? Então é uma realização o nosso matrimônio dentro dessa vontade de Deus. Ele é um sinal, né? Um sinal que nos compromete de alguma forma a missão, né? A missão que a gente escolheu. Então, como leigo, mas uma missão maior que é a família, né? Então, digamos assim que ele nos dá um outro sentido de vida
que, por exemplo, ele não apaga o que a gente viveu, né? Mas ele nos dá um outro sentido a partir do momento que a gente aceitou a viver aquilo. Então, todo relacionamento, né, toda a história que a gente teve e tudo mais, de uma certa forma, deixou-se para o passado, né? E a partir daquele é um sinal dessa nova missão que a gente recebeu. Então, além da história de amor, né, dessa questão romântica e tudo mais, tem a questão da missão, que nos aponta, por exemplo, para a família, né? Então, nosso primeiro sentido é a família, né? Então, o matrimônio, nesse sentido, ele é muito maior do que uma simples história de amor, né? Ao lembrar das promessas matrimoniais, como vocês vivem elas em sua união? A gente vive diariamente, né? Porque diariamente a gente passa por provações e a gente tem que lembrar diariamente das nossas promessas, né? Porque dentro da nossa caminhada, a gente vai passar a gente já passou, né? A gente passou e passa por alguns problemas, por algumas questões pessoais que muitas vezes, se a gente não lembrar, a gente acaba, como eu posso dizer, indo por outros rumos, né? E não é essa a nossa intenção. É a gente realmente lembrar primeiramente de Cristo, né? Que foi por Ele que nós fizemos, foi perante Ele que fizemos essa promessa da nossa união, da gente, mesmo nas dificuldades, mesmo na tristeza, na alegria, a gente sempre retornar e lembrar do nosso primeiro amor. As promessas, elas nos apontam para algo mais. Então, por exemplo, na riqueza e na pobreza, é muito mais do que as palavras do rito. Na realidade, o rito do matrimônio, as palavras, eles representam muito mais, né, do que se fala. Então, por exemplo, isso é um exemplo, né, na riqueza e na pobreza. Nesse sentido, a vida financeira, né, tem um peso muito grande dentro de uma relação a dois, né? Então, por exemplo, isso é muito maior, é de você, por exemplo, estar, né, com a sua família nos momentos difíceis e também nos momentos alegres, né? Mas também, por exemplo, no caso assim, é um exemplo de você não ter comida suficiente na mesa, né? E você, digamos assim, deixar, né, de se alimentar por causa, por exemplo, do seu filho, para que o seu filho, né, sua filha, não passe fome. E também a mesma coisa da sua esposa, né? Então, não é só na riqueza e na pobreza, mas é fazer algo também, né, muitas vezes de a gente deixar o supérfluo, né, o nosso próprio desejo em prol da família, né? Então, o matrimônio é uma entrega nesse sentido também. E até todas as promessas que a gente faz, ele vai ser isso, né, de muitas vezes você deixar o seu próprio desejo, né, em prol da família. É isso. A vida em Cristo é uma promessa, né? Quarta pergunta. Onde está o reflexo do amor de Cristo no casamento e na família de vocês? Nos filhos, né? Acho que esse principal é um conjunto, né? Mas assim, os filhos, ele é um sinal dessa missão, né? Ele é um sinal importante e tudo mais, porque da união de duas pessoas surgiu uma vida, né? E tudo mais, isso aí. E isso é muito importante, né? Então, o reflexo do Cristo está em você olhar para a sua própria família e enxergar o Cristo. E o que uma palavrinha que deve estar sempre no meio é o sentido de misericórdia, né? Misericórdia de você poder entender o outro, de você saber que o outro tem defeitos e tudo mais, que o outro muitas vezes tem pequenos vícios que vai trazendo de longas datas e você tem que lidar com isso, entendeu?
e você também olhar para os seus filhos, né, e entender que são seres humanos que estão aprendendo, que podem cair, podem se levantar, a gente mesmo, entendeu? Então, o olhar misericordioso nesse sentido para o outro é muito importante, né? E ver a figura também de Jesus. E é isso que muitas vezes suporta, né? Porque você sabe que tem amor, tem, mas o amor ele vai se modificando durante o tempo, né? Então, aquela paixão muitas vezes vai deixando-se de lado e vai se tornando o amor puro. Mas o amor puro que muitas vezes não é aquela coisa romântica, assim, né? Que você tem que lidar muitas vezes com tristeza, com as decepções que muitas vezes um ou outro faz para você. Então, se você não tiver esse olhar de misericórdia e de perdão para com seu companheiro e também para com seus filhos, né? E eles para a gente também, então fica difícil nesse sentido. Aí veio uma lembrança da frase da Santa Teresa de Calcutá, né? Que ela fala: quer mudar o mundo, vá para a sua família, né? Vá para a sua casa. Volte para a né? sua casa. Isso. E a sua família. Então é nesse sentido. E a quinta pergunta, para finalizar. Qual a importância no matrimônio santo para as famílias nos tempos de hoje? Ele é sempre um sinal da presença de Deus no mundo, né? Então, assim, a gente sabe que hoje a nossa realidade apresenta a família de várias formas, né? Assim, mas ainda a forma tradicional de família ainda é essa: homem, mulher, filhos, entendeu? Então, nesse sentido, diante de tantas coisas que o mundo vai apresentando, que o mundo vai oferecendo, quem vive isso, né, quem olha para a sua família, né, e vive, ela chega a ser até um sinal, né, que vai, por exemplo, contra o que o mundo muitas vezes diz, entendeu? Então, ser esse sinal é muito importante, né, porque ainda vai dizendo, olha, não é que as outras formas de famílias não possam ser santas, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem viver e vão viver em famílias com outras pessoas, né? Deixam sua família primeira e se tornam também santos assim. A gente não pode dispersar, não pode excluir, né? Mas assim, ter uma família, né, como tradicional, digamos assim, é sinal também da presença desse Jesus que no mundo, né, que quer nos apresentar essa forma como algo santo, como algo divino, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a questão da santidade não é você simplesmente somente rezar, né, ou você ficar unido, mas é você lutar pela santidade, para ser santo, né? Porque santo não é aquele que se diz, mas é aquele que luta no dia a dia para ser, entendeu? Então, se hoje a gente não é, mas a gente amanhã a gente vai ser muito mais do que é hoje. E é um dia após dia, né? Na luta. Então, a santidade é uma perseverança. E quando a gente se fala de matrimônio, é uma gama de situações que acontecem, é questão financeira, né? É doença, muitas vezes é você ter que se doar pelo outro, pela sua família, deixar de fazer coisas que você gosta em prol dos filhos e tudo mais. Então, né? Se você não estiver preparado para isso e realmente não se colocar nas mãos de Deus, muitas vezes se torna impossível. Acho que isso é em toda vocação, porque toda vocação tem sua cruz. Não é porque a gente, né, porque o casado é diferente daquele que é o religioso. Às vezes o religioso também passa por muitos problemas, né, na sua vocação. Então, é em Cristo mesmo que a gente tem que ele é a nossa base, né, o nosso principal. Pode continuar. Então, tá bom. Tá bom. Vai agora. Bom, agradecemos ao Luciano e ao Márcia pela conversa. Uma pergunta extra, né? Me fala uma palavra que vocês diriam para um jovem casal hoje, um jovem casal cristão. Que palavra vocês diriam? Ou uma frase que possa... sigam nesse caminho que vocês vão encontrar Cristo. Uma frase, uma palavra, eu diria
discernimento, né? Acho que isso é muito importante, discernir a vocação. Por isso que tem a pastoral vocacional, não é só para quem vai discernir se quer ser freira ou padre, mas ela é muito mais do que isso, ela vai discernir a vida, projetar a vida. Então, de você discernir a vida com aquela pessoa junto, né? Um namorado, namorada, discernir e se perguntar: será que esse é o projeto de Deus, né, que me ama para minha vida? Será que Ele deseja realmente isso? E como eu posso casar o meu desejo com o desejo dele? Né? Então, isso é o mais importante. Eu acho que essa palavra discernimento, né? Isso é muito importante. Buscar fazer a vontade de Deus. Porque muitos são os caminhos, né, que são nos apresentados durante a nossa caminhada. Inclusive, a gente poderia ter, claro, né, ido por outro lado, né? Mas Deus, como a gente procurava fazer a vontade de Deus, e a gente sempre se pergunta, não, você tem que ter uma intimidade com Deus, né, através da oração. E nessa intimidade você olha para Ele e pergunta, né, Senhor, o que queres de mim? Né, o que queres que eu faça? Mostra-me os teus caminhos. E muitas vezes que a gente fez um retiro, ou através das nossas orações pessoais, sempre vinha essa pergunta, né? Mostra-me os teus caminhos, Senhor. Porque no momento oportuno, no momento certo, quando a gente busca essa vontade de Deus, Ele fala pra gente. No meu caso, né? Quando eu discerni minha vocação, eu senti que aquele momento, que a minha resposta estava pronta dentro do meu coração. Não é aquilo ali, mas é isso daqui que eu quero seguir. Então, essa intimidade com Deus é muito importante. Sejam íntimos, né, através da oração com Cristo, que no final Ele dá a resposta. Agradeço pela conversa sobre a vocação matrimonial, esta que possui uma beleza incomparável de construir uma família que deve ter a meta da santidade. Que possamos cada vez mais rezar pelos jovens casais, encontrarem Deus esse relacionamento com muito amor e fé. Muito obrigada, gente. A gente agradece. Paz e bem. Paz e bem.